Olá, amigos do universo, sejam todos bem-vindos aqui no nosso ponto de encontro dos amigos do universo. Seja bem-vindo se você estiver aqui agora conosco ou a qualquer momento que você venha assistir depois. Para quem já me conhece, sabe que eu sou a Sônia Garcia. Eu venho do mundo corporativo, onde eu atuei por muitos anos em grandes empresas e multinacionais e depois fui empreender para que eu pudesse compartilhar com mais pessoas tudo aquilo que eu praticava no mundo corporativo. Hoje nós vamos bater um papo, é a quarta parte da nossa semana de ressignificação, e eu quero contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, para que vocês possam entender algumas situações que eu trago aqui para compartilhar nessas nossas conversas. Eu tive a sorte de trabalhar numa grande multinacional americana, tinha sede em Orlando, na Flórida, tinha fábricas em mais de 18 países, e eu trabalhava no departamento de recursos humanos e também participava dos eventos corporativos para a força de vendas. A empresa nunca economizou para trazer os melhores profissionais do mercado em termos de palestras motivacionais, de novas técnicas que eram utilizadas para gerar resultados satisfatórios, porque, na verdade, todo o faturamento da empresa se centrava na força de vendas, que era um produto de venda direta. E quanto melhor eles fossem treinados, quanto mais especializado fosse o treinamento que nós dessemos para elas, melhor elas dariam o faturamento para a empresa. E eu, como departamento de recursos humanos, participava desses treinamentos corporativos como staff apoio. E com isso eu tive a oportunidade de ver grandes palestrantes falando de coisas maravilhosas. Isso foi muito enriquecedor para o meu trabalho, não só na parte que eu empregava no dia a dia das minhas tarefas, como depois, quando eu fui empreender, eu tinha todo aquele acervo maravilhoso para poder compartilhar aqui de conhecimento com vocês. Existe uma verdade, né, uma máxima incontestável, que é: a condição para você ensinar é saber. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas ensinando e compartilhando coisas provenientes de conhecimento de cursos. Eu tive a vantagem de aprender e praticar, ou seja, toda a minha experiência foi enriquecida por essas teorias todas que eu aprendi e que eu executei na prática do meu dia a dia, né? É muito verdade que o conhecimento que você não aplica não serve de nada, né? O conhecimento que faz realmente diferença é aquele que você pode implementar, que traz resultados. Traz resultado na sua vida e, consequentemente, tudo que eu experimentei e vi dar resultados na minha vida e na vida de todas as pessoas para quem eu compartilhava esses ensinamentos, eu posso também trazer para vocês com a certeza de que se você pratica, você emprega todas essas coisas, você também vai obter os seus resultados. A diferença é que muita gente escuta e ignora, deixa isso no plano do é legal, mas não implementa. E se você não implementa, você não vai conseguir os resultados. Hoje eu quero começar falando do nosso tema de ressignificação com vocês, partindo do princípio de onde tudo tem origem. Aquela circunstância que que desencadeia a origem de tudo. Que é o quê? O nosso cérebro. Todos vocês sabem que nós temos 2 hemisférios no nosso cérebro, o direito e o esquerdo. Um mais voltado para a razão, outro mais voltado para a emoção. Esses hemisférios, eles têm propriedades completamente distintas, porque na medida de que você é uma pessoa que tem maior desenvolvimento do seu hemisfério esquerdo, você é uma pessoa mais voltada para aquelas disciplinas racionais. Por quê? Porque o hemisfério esquerdo ele vai lá
Por exemplo, na escola, você vai se desenvolver muito bem aprendendo matemática, português, história, geografia, inglês. Você vai ter, assim, a razão, as ciências mais exatas, mais práticas, melhor desenvolvidas em você. Isso faz com que uma pessoa que se dedique exclusivamente a essa parte racional do cérebro fique meio robotizada às vezes, né? Ela se desumaniza um pouco e fica totalmente voltada para aquela parte racional. Ao passo que o hemisfério direito do nosso cérebro, ele é mais voltado para quê? Para a imaginação, para situações de visualização, de emoção. Então é muito comum você ver profissões como artistas, pintores, cantores, pessoas que usam mais a criatividade, mais a capacidade de desenvolver a imaginação em suas tarefas profissionais, geralmente são pessoas ligadas a essa parte mais emocional do cérebro. O ideal é que você faça uma análise muito responsável, muito comprometida, para saber qual que você descubra qual é esse seu ponto, né, de identificação cerebral. Você é uma pessoa mais da parte emocional? Você é uma pessoa mais da parte racional? Porque o ideal é você ter o equilíbrio. Mas como é que a gente consegue esse equilíbrio a ponto de você não deixar que as coisas da sua vida fiquem assim muito dispersas? Porque às vezes a pessoa que é muito visualista, né, ela imagina muito a coisa, ela também tende a divagar muito, a não focar, a não ter ações proativas para as coisas que ela está fazendo. Então, às vezes, se você é uma dessas pessoas e às vezes você emprega muita energia e você não obtém resultados, você precisa pedir ajuda, ter uma pessoa que te auxilie para isso. Ter um empresário, ter uma secretária, ter um assessor, ter uma pessoa que direcione as coisas para você e você entre lá para fazer. Porque você conhece gente que às vezes fica muito assim, a gente diz que precisa aterrar essa pessoa, senão ela fica só divagando. Pois é, são pessoas que às vezes têm uma vida caótica, porque também não foca um pouco no lado racional das coisas. E o nosso cérebro é o grande comandante de tudo na nossa vida. Então você precisa dar muita importância para ele. Por quê? Porque dessas ações que nascem no nosso cérebro, a gente precisa estabelecer o quê? Os nossos objetivos, né? As nossas metas. Eu li há algum tempo atrás que lá na Universidade de Harvard, eles fizeram uma experiência, talvez vocês já tenham visto isso ser dito em algumas outras canais de comunicação. Eles pegaram uma turma e pegaram todos esses alunos dessa turma quando se formaram e fizeram um estudo de acompanhamento com essas pessoas. Então, eram pessoas que tinham condições muito equiparadas em termos sociais, em termos de capacitação de ensino, e algumas eram pessoas mais racionais, outras mais emocionais, e essa mistura toda serviu de base para um estudo onde eles acompanharam essas pessoas por 20 anos. 20 anos depois, eles foram ver como é que estava a vida dessas pessoas, né? O que elas tinham feito, o que elas tinham alcançado, onde elas estavam, em que estágio de desenvolvimento profissional elas estavam, e concluíram com esse estudo de que 90% dessas pessoas não tinham atingido tanto desenvolvimento importante nas suas vidas, tanto pessoal quanto profissional. E 10% delas eram pessoas muito bem-sucedidas, equilibradas, com sucesso financeiro, com sucesso profissional, muito bem colocadas em suas carreiras. E eles foram investigar nos pormenores quais eram as condições que levaram essa fatia de 10% a ter um resultado melhor do que os outros 90%. E eles chegaram à conclusão de que essas pessoas eram as que tinham estabelecido metas
por escrito, muito bem definidas, muito bem sedimentadas, com o que elas queriam e esperavam da vida. Então, o estabelecimento de metas com a clareza de objetivos de onde elas queriam chegar, levou realmente essas pessoas a conseguirem esse resultado. Isso é muito importante porque eu sempre digo que você colocar datas e prazos nos seus objetivos é prioridade, porque não tem nada de importante na vida que não esteja por escrito e que tenha uma data. Eu até digo, você já nasce com uma certidão de nascimento, com uma determinada data. Quando você morre, você tem lá a certidão de óbito numa determinada data. Se você casa no civil, você vai assinar os papéis. Se você faz um contrato, ele está por escrito. Se você tem parcelas de um financiamento, essas parcelas estão com datas determinadas, com condições, com prazos. Então, tudo que é importante na vida está por escrito, tem uma data. Assim também deve ser os seus objetivos. Se você não faz as coisas dessa forma, é hora de você ressignificar esse conceito e passar a fazer, porque como é que a gente transforma um sonho numa meta? Quando você coloca data nisso, né? Se você tem um sonho, você não tem uma data para realizar esse sonho, ele simplesmente fica um sonho pelo resto da sua vida. Por quê? Muitas vezes a maioria das pessoas falam assim, algum dia eu vou fazer isso, né? Qualquer dia eu vou arrumar tempo para isso. Se der eu vou conseguir fazer isso assim, assim. Não existe essas datas em calendário nenhum. Qualquer dia não existe, um dia não existe, quando eu puder não existe. O que existe é dia, mês, ano. Eu costumo dizer quando eu marco o encontro com os meus amigos, que eles falam, a gente precisa se ver. Qualquer dia vamos se encontrar para bater um papo, para tomar um café. Eu falo, me diz onde, quando, que horas que eu vou. Qualquer dia, não sei quando vai ser. Então, essas circunstâncias precisam estar muito bem definidas na hora de nós ressignificarmos as coisas, né? Quando der, não acontece. O que acontece é você determinar o que você quer, colocar data nas suas metas. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer é um desejo, não é um objetivo. Quando é que eu quero emagrecer pode virar um objetivo? Quando você estabelece metas para isso. Quando você diz, olha, eu vou emagrecer alterando a minha alimentação, vou ingerir menos carboidrato, vou parar de tomar refrigerante, eu vou fazer exercício durante 1 hora, 5 vezes por semana, eu quero ter uma alimentação mais saudável, praticar mais exercício, porque o meu desejo é perder 2 quilos por mês nos próximos 6 meses. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, eu vou emagrecer o quê? 12 quilos até a data X. Aí você tem um objetivo. Por quê? Porque você sabe o que você vai fazer, você sabe o que você quer fazer, você sabe quem pode te ajudar com isso, uma nutricionista, um endocrinologista, aquela academia de ginástica lá, de exercício onde você vai treinar. Então você sabe o que você quer, você sabe o que vai fazer, você sabe como você vai fazer, você sabe quem vai te ajudar, você sabe até que data você quer realizar isso e você sabe exatamente quais são os passo a passo que você precisa ter até você atingir a realização daquela meta. Isso é a realização de um objetivo, quando você bota data nas suas metas. E eu costumo dizer que as metas, eu pelo menos na minha vida pessoal e para todos que trabalham comigo e que eu faço mentoria, é muito importante que você tenha meta de curto, de médio e de longo prazo. No meu caso, eu estabeleço metas de curto prazo para 3 meses, de médio prazo para 6 meses e de longo prazo para 1 ano. Então, com essas metas realizáveis, dessa forma que a gente estabelece, com data para acontecer, se a coisa acontece a curto prazo, a médio ou a longo prazo, você tem o quê? Uma situação que deixa de ser um desejo, deixa de ser um sonho e passa a ser uma meta realizável. E existe ainda uma diferenciação entre meta e finalidade de vida. Às vezes as pessoas confundem.
Meta, normalmente, é aquilo que você tem uma data que você pode realizar. Uma finalidade de vida é alguma coisa que às vezes não tem fim. É como se fosse o seu propósito. Qual é o meu propósito principal na vida? Eu gosto de transformar a vida das pessoas para melhor. Eu gosto de compartilhar todo o conhecimento que eu aprendi com todas as pessoas que eu possa compartilhar. Então, eu tenho metas para fazer os meus treinamentos, para eu passar esses conceitos para as pessoas, mas a minha finalidade de vida é interminável. Eu só vou parar de compartilhar coisas, de deixar de buscar a melhoria comportamental das pessoas quando eu morrer. Porque até o final da minha vida eu quero e pretendo fazer isso. Por quê? Porque a vida, gente, é curta. E dentro desse período curto de vida que a gente tem, principalmente para quem quer curioso, quem quer aprender, quem quer evoluir, você não consegue aprender tudo. Você tem que estabelecer o quê? Uma aceleração do seu aprendizado, né? Você precisa aproveitar o seu tempo de forma inteligente para que você acelere seu aprendizado, para que nesse período curto de vida você possa realizar o máximo das coisas que você deseja. Então, eu costumo dizer que aqui e agora é o tempo mais importante da vida. Por quê? Porque é o único tempo em que a vida acontece. Você não tem nada que passou, você ainda não tem o que não veio, então você só tem hoje. Por isso tem esse nome, né? Presente. Eu costumo sempre reforçar isso. A cada dia que você acorda, você recebe um presente. Que, dependendo da hora que você acorda, pode ser maior ou menor, né? Se você acorda tarde, você tem menos horas para viver. Se você acorda bem cedinho, você pode planejar o seu dia com muita coisa para você viver. Então, essa capacidade de você achar que merece coisas boas na sua vida, dentro desse seu tempo de vida, dentro dessa administração de como você acelera seu aprendizado, como faz você obter as coisas que você deseja, é muito importante. Por quê? Porque a gente só tem o que a gente acredita que merece. Se você acha que merece muito, o universo vai te dar muito. Se você acha que merece pouco, o universo acaba te dando pouco. A crença de merecimento que nós temos na vida determina completamente aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente deseja. E isso está muito ligado a um conceito que quase todo mundo tem sobre o que é ter sucesso na vida. O que é ter sucesso na vida? Você que está aí do outro lado, podia responder aqui no chat. Responde aí o que você acha que é ter sucesso na vida. Todos que estão aqui são bem-vindos, tem algumas pessoas aqui conosco. Coloca aí o que para você considera ser sucesso. Por quê? Porque o significado de sucesso, às vezes, ele é diferente, né? São coisas diferentes para diferentes pessoas. Cada pessoa deseja o sucesso de uma forma diferente. Tem gente que acha que para ter sucesso tem que ter o quê? Fama, né? Quer ter muito seguidor na rede social, quer ser conhecido, quer ser uma pessoa com algum tipo de relevância socialmente. Então ela precisa disso para acreditar que ela tem sucesso na vida. Já outras pessoas que não estão nem aí para fama, nem para seguidor, nem para coisa nenhuma, ela quer dinheiro, quer uma conta bancária gorda, quer ter um saldo bancário bastante relevante para ela fazer tudo o que ela quer. E isso para ela é ter sucesso. Tem gente que acha que quer ter saúde, que quer ser um bom chefe de família, a mãe quer ter os filhos lá realizados na vida. Então, o sucesso, ele tem significados diferentes de acordo com cada pessoa. Eu costumo dizer que sucesso é quando você consegue o que você deseja, né? Seja o que for. Porque eu já conheci, por exemplo, no mundo corporativo, pessoas completamente infelizes que se achavam pessoas com muito sucesso, pessoas vencedoras, pessoas com alto saldo bancário, com muito dinheiro, com muita grana, realmente ricas, né, milionárias, gestores de grandes cargos em empresas importantes, mas com família desestruturada, com muita depressão
por conquistas, que vive correndo atrás do que deseja e nunca satisfeito nem grato por aquilo que já tem. Então, na minha opinião, ter sucesso é você conseguir aquilo que você deseja, seja lá o que for, desde que esteja dentro de um equilíbrio, né? Desde que tenha uma condição em que você fique satisfeito e grato por aquilo que você tem dentro de um equilíbrio na sua vida. Porque não adianta, você vai perguntar para diferentes pessoas e cada um vai ter a sua condição. No contraponto desse sucesso que algumas pessoas têm, existe o que as pessoas chamam de fracasso, né? Fracasso é o quê? É uma experiência de vida, muitas vezes. Então, o fracasso, na verdade, ele não existe. Quantas vezes uma criança, um bebê, ela fracassa nas tentativas de andar? Porque ela cai toda hora, ela levanta, ela cai, ela tropeça, ela esbarra na mesa. Então aquilo são tentativas de erros e acertos até ela conseguir firmeza para ficar em pé e andar. Da mesma forma, você vai para a escola e você às vezes tira uma nota baixa, você sabe que tem que estudar mais para conseguir uma nota melhor, para passar de ano. Então, o fracasso, gente, no contraponto do sucesso, ele é muito mais ligado a uma experiência de vida do que você se sentir derrotado. Por que isso? Porque errar na vida, às vezes, nos ensina muita coisa. A gente aprende muito com o erro, né? Você errar muitas vezes significa que você está buscando o acerto. O que você não pode é errar 1, 2, 3 vezes e abandonar as tentativas, largar para lá, né? Você deve saber, já deve ter lido em algum lugar, como eu também já li, que o Thomas Edison ele fez 10.000 tentativas até conseguir acertar a invenção da lâmpada incandescente. Você imagina uma pessoa, gente, tentar alguma coisa 10.000 vezes? É muito tempo. Mas aí alguém chegou para ele e perguntou: poxa, mas você errou 10.000 vezes, por que você não desistiu disso? Ele falou: não, eu não errei 10.000 vezes. Eu eliminei 10.000 vezes tentativas que não deram certo, até eu encontrar a que deu. Se eu não tivesse passado por todo esse processo, eu não teria encontrado o resultado que hoje beneficia tantas pessoas. Então, na hora de você ressignificar aquelas coisas que têm lá a origem no seu cérebro, dessas coisas que a gente está falando, de você determinar objetivos, de você traçar metas realizáveis com prazos e muita especificidade naquilo que você quer, de você saber valorizar o tempo da sua vida para você acelerar seu aprendizado, de entender e descobrir o que é o sucesso para você e também conseguir perceber que o fracasso nada mais é do que as experiências da sua vida, do que as tentativas de erro e acerto, até você conseguir realizar o que realmente você quer. Você precisa de uma situação de entender que esse erro ele contribui muito mais para o seu aprendizado do que deve te desestimular para alguma coisa, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro de todas essas experiências que a gente realiza na vida, aquilo que você consegue perceber é a sua realidade. A nossa realidade é a percepção. O resto é ilusão, né? A gente não sabe se realmente está lá. E você precisa perceber a sua realidade da forma como você talvez deveria ser inteligente nas suas crenças de merecimento. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você vê as coisas não como elas são, mas como você é. É muito comum, e você deve conhecer pessoas assim, você conhecer uma pessoa que critica tudo, que critica todo mundo para ela não presta, todo mundo faz alguma coisa errado, ela sempre sabe alguma coisa mais do que todo mundo. Geralmente, essas pessoas são pessoas com crenças de merecimento, com autoestima muito baixa, muito abalada.
Então, para que ela possa se achar de alguma forma valorizada, ela desvaloriza o outro, né? Então aquilo passa por uma filtragem de vida dela, né? As suas crenças, seus valores, suas experiências, suas vivências, a forma como você viu a vida, a forma como você foi tratado, alguns traumas que possam ter gerado crenças limitantes em você. Então tudo aquilo está num sistema de valores da sua existência e é como se fosse um filtro. Então quando você vê alguma coisa, você vê pela sua ótica, pelo seu ponto de vista, pela sua forma de avaliar as coisas e às vezes não como as coisas realmente são. Então, geralmente eu digo que quem critica todo mundo, geralmente tem uma baixa autoestima. Na internet a gente vê muito isso, né? Ainda mais na internet que não precisa se identificar, você vê pessoas criticando todo mundo. E eu costumo, quando vejo essas situações, pensar o seguinte: se a pessoa tem muito tempo para ficar stalkeando os outros e fazendo crítica para todo mundo, é porque a vida dela está muito sem sentido, muito vazia. Ontem a gente falou aqui daquela circunstância de cada um só dá o que tem, né? Até eu fiz o exemplo do copo com você. Cada um só dá o que tem, gente. Se a pessoa tem uma vida com uma autoestima muito baixa, muito comprometida, ela vai ver tudo daquela maneira. E o que a gente precisa fazer para mudar isso? Ressignificar alguns conceitos, pensar de uma forma diferente, né? Fazer algumas coisas diferentes. Queria comentar 6 pontos com você aqui que podem fazer muita diferença nessas circunstâncias que você às vezes fica meio perdido para pensar a respeito da sua crença de merecimento. Primeiro, você precisa trabalhar sua autoestima. Como é que você trabalha sua autoestima? Fazendo exercícios diários de uma autoconsciência, de autodescoberta, né? De autoconhecimento, trabalhando sua autorresponsabilidade. Pense o que é que dá errado constantemente na sua vida. Geralmente as coisas que se repetem na nossa vida se repetem porque a gente ainda não aprendeu. A partir do momento que a gente aprende, a gente passa de ano, né? Passa de nível, sobe aqueles degraus da escada que a gente viu essa semana. Então se analise, faça um exame de consciência aí, trabalhando sua autoestima para que você possa ver o que pode estar dando errado nessa circunstância toda da sua crença de merecimento para ter uma vida mais plena. Outra coisa é o poder de comunicação. Nós estamos num mundo super globalizado, né, com N ferramentas tecnológicas, internet conectando todo mundo a todas as distâncias, e para que você possa ter um bom relacionamento, nós vimos isso ontem nós falamos sobre relacionamento e comunicação, você precisa desenvolver a sua comunicação. Mas não adianta eu falar aqui para você e você não fazer nada com aquilo que você está ouvindo. Você precisa ler mais, assistir mais vídeos, pesquisar mais coisas na internet. Vai lá no YouTube, coloca um tema que é do seu interesse, alguma coisa que você tem vontade de saber. Qualquer coisa nessa vida que você digitar na busca lá do YouTube, você vai encontrar um vídeo te orientando para aquilo. Então, procure saber como você se fortalecer naquelas capacitações que estão mais vulneráveis da sua vida, né? Nos meus treinamentos eu tenho N ferramentas que mede isso, que pode te elevar de nível. Voltando, todo dia tem essas interrupções. Então vá lá no YouTube e busque aquilo que você se sente mais vulnerável para você aprender. Uma outra coisa é que você precisa estabelecer os seus objetivos muito bem definidos. O que você quer, para quando você quer, o que você vai fazer, quem é que pode te ajudar, como é que você vai realizar isso. Você precisa de algum investimento para realizar esse objetivo ou simplesmente depende de você? Se depende de você, é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Quais são as datas que você pode estabelecer para esses objetivos se realizarem? Para deixar de ser um sonho e passar
a ser uma realidade na sua vida, né? Então você estabelecer essa determinação é super importante. A outra coisa é você ter atitude, né? Eu tenho um amigo palestrante que diz que a atitude determina a altitude na sua vida, e é verdade. Se você é uma pessoa que não coloca ação nem atitude nas coisas que você pretende na vida, você não sobe de nível, você não evolui, você não passa para uma outra etapa. Você crescer depende de ter atitude consciente, colocar ação nos seus sonhos. Você está vendo aqui, ó, aqui é um troféuzinho do meu livro, né? Empreendedoras de Alta Performance do Rio de Janeiro. E no meu livro eu tenho um capítulo que fala da minha fórmula de vida. Sonho mais ação é igual à realidade. Quem não coloca ação no seu sonho, fica sonhando para sempre. Quando você coloca ação no seu sonho, ele pode virar realidade, como vários dos meus viraram realidade na minha vida. Por quê? Porque eu trabalho a minha crença de merecimento em todos esses aspectos e acho que mereço aquilo que o universo me dá. E por que será que o universo me dá? Porque eu acho que mereço. É lá a história do Tostines, né? Do biscoito. Por isso que a minha empresa se chama Universo, porque eu sempre achei que o universo conspirava a meu favor. E ele conspira a meu favor porque eu trato de fazer a minha parte, esperando que eu tenha esse merecimento de receber todas as coisas pelas quais eu coloco ação nos meus sonhos. A outra coisa é você ter dedicação no seu trabalho, seja ele qual for. Se você está no corporativo, se você está no empreendedorismo, se você é uma pessoa autônoma, se você está sem trabalho, mas você pode ajudar de alguma forma a sua vida se transformar, aprendendo, estudando, fazendo com que você acredite que isso vai ter uma modificação, você precisa se dedicar em tempo integral a isso. Gente, o sucesso, qualquer que seja ele, para o que a pessoa deseja, ele só vem quando você passa pela fase da transpiração. Sabe? Você não consegue sucesso nas coisas sem fazer nada. Se você não faz nada, você não tem nada. Para você obter as coisas, você precisa aprender a saber como você vai fazer. O que você precisa colocar de ação nos seus sonhos para você obter aquilo. Então, nesses 6 pontos, né? Tem um outro que é você ter ambição saudável. Ambição saudável é o quê? É aquilo de não passar por cima de qualquer pessoa ou de todo mundo para você obter aquilo que você quer. Você não vai roubar para ter alguma coisa que você quer. Eu quero um carro novo, então vou roubar um carro do jeito que eu quero. Não. Você precisa saber como você trabalhar para conseguir. Então, se você tem a sua autoestima bem trabalhada, se você desenvolve uma boa comunicação, né? Se você estabelece metas de uma forma assim bastante adequada de como a gente conversa aqui, se você tem atitude para colocar nas coisas que você deseja, se você se dedica e você é ambicioso para conseguir, você já está a meio caminho de conseguir essa situação de filtrar dentro das suas crenças aquilo que você realmente deseja. E muito provavelmente, se você faz isso, o que acontece? Você começa a mudar a sua realidade. Aquela ótica que você via as coisas de uma determinada maneira, começa a acontecer assim, tá aí. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha visto isso por esse ângulo. Eu nunca tinha tentado imaginar que podia acontecer de uma forma diferente. E aí é você que escolhe na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, se você quer ser uma pessoa profissional naquilo que você está fazendo ou se você quer ser um amador. Qual é a diferença entre essas duas circunstâncias? É que geralmente o amador é aquela pessoa que desiste. Ela tenta, não dá certo, desiste. Ou então faz de qualquer maneira, né? Ou então entrega de qualquer jeito, sabe? Dá muito trabalho fazer. Não vou fazer isso não, isso aqui é muito complicado. Tem um monte de gente que já tentou e não conseguiu, não vai ser eu que vou conseguir. Essa é uma pessoa amadora com as próprias responsabilidades da vida dela. Ela está abandonando o barco antes de remar
para se safar daquela tempestade, né? E o profissional é o quê? O profissional é aquele que insiste e é constante até obter o resultado que ele quer, né? E dentro de tudo isso, existe uma historinha que eu acho interessante, né, na parte bíblica, que diz que Jó, ele falava que para ele acreditar em alguma coisa, ele precisava ver, né? Ele precisava ver para crer. Se ele não conseguisse ver, ele não acreditava. E entre nós tem muitas pessoas assim. As pessoas só acreditam nas coisas que elas veem. Só que tem uma diferença muito grande. Como é que você vai ver uma coisa que você não acredita se você não contribui em nada para que isso possa acontecer quando se trata dos seus objetivos, quando se trata das suas metas? Nada vai cair do céu na sua cabeça, né? Nada vai se realizar se você não acredita e tiver atitude para fazer aquilo acontecer. Por quê? Porque se você não acredita e alguém for lá e fizer para que você possa ver, né? Ah, isso aqui era impossível. Não, era impossível até alguém ir lá e fazer, né? Quando alguém faz alguma coisa que você acredita que é impossível, deixa de ser impossível porque alguém fez. Quantos recordes são quebrados por pessoas que não se achavam capazes de superar aquela marca e vai lá alguém e supera na natação, na corrida, no que seja, né? No qualquer coisa que aconteça. Então, se alguém precisa fazer para que você possa ver e acreditar, o mérito que podia ser seu vai ser de outra pessoa, daquela pessoa que fez mesmo sem acreditar. Ela foi lá, fez, ela acreditou antes de ver e fez e realizou. E você ficou esperando, porque você, em vez de falar, não, isso aqui é difícil, mas eu vou fazer sim. Quem sabe eu consigo? E aí você persiste, você é constante, você é focado, sabe? E você consegue. É assim que a gente consegue realizar as coisas. Tem uma outra coisa que eu falo muito nos meus treinamentos, que é um ponto que eu acho imprescindível num erro crucial da maioria das pessoas. Nessa situação de crença de merecimento, de capacidade, de gatilho que às vezes a pessoa tem com crença limitante, existe uma coisa fundamental que é você focar mais no negativo do que no positivo. E o pior, as pessoas fazem isso achando que estão certas. Então, quero fazer um exercício aqui com você, que é um exercício que eu faço sempre em todos os meus treinamentos, e gostaria que você prestasse atenção e fizesse o exercício comigo. Eu vou falar alguma coisa, tá? E você imediatamente vai pensar nisso que eu falei. Quer ver? Vamos lá. Eu quero que você imagine um cachorro. Pensou aí no seu cachorro, né? Quero que você imagine uma cadeira. Cadeira. Livro. Estante. Ar-condicionado. Geladeira. Bermuda. Vestido. Cada uma dessas coisas que eu falei, você deve ter pensado. Agora vamos lá, vamos ver o que você vai pensar quando eu digo não. O não deixa um vazio na nossa cabeça, não deixa? Quando eu falei cachorro, cadeira, geladeira, vestido, bermuda, a sua mente, o seu cérebro conseguiu formar uma imagem daquela palavra. Olha a força que a palavra tem. Eu simplesmente pronunciei a palavra e você, aí do outro lado, imaginou esse objeto na sua cabeça, no seu cérebro. Mas quando eu falei não, provavelmente deve ter ficado um vazio. Por que ficou esse vazio? Porque quando eu digo não, a palavra não, né, esse código, ele não tem uma representatividade na sua cabeça. Então, se eu falar assim para você, não pense na cor azul, não pense numa maçã, não pense na maçã vermelha, não pense numa maçã verde, não pense num cacho de banana. O que foi que aconteceu agora?
tudo que veio depois da palavra não foi o que você pensou. Porque o não tem representatividade de imagem concreta no nosso cérebro. Mas tudo que vem depois dele tem. É por isso que eu falo tanto enfaticamente com todas as pessoas na importância de você pensar positivo e nunca pensar negativo. Mas acontece que muitas pessoas pensam que acham que estão falando o positivo quando na verdade estão usando o negativo. Que, por exemplo, a mãe chega para a menina, para a irmãzinha e fala, olha, não perturba seu irmão, não fica perturbando ele está estudando, não vai lá e perturba ele. E ela continua fazendo, porque ela ignora o não. Na verdade, o que a mãe está dizendo e reforçando é que ela faça uma ação que a criança está entendendo. O não, ela não está nem aí. Quando é jovem, então, né, a gente fala para eles 500 mil não e eles estão nem aí para a nossa opinião. Então, o que realmente interessa é o que vem depois do não. Então, você precisa entender que o mais importante é você reforçar impulsos positivos. Então, se você, por exemplo, diz assim, não coma besteira, sabe? Você vai continuar comendo besteira. Eu não vou mais comer besteira. Você continua comendo. É diferente de você dizer, eu vou comer de uma forma saudável. É diferente de você chegar para a criança e dizer, olha, não quero você no celular enquanto estiver jantando. Você não tem que falar isso porque ele vai continuar. Você diz, olha, tenta prestar atenção na sua comida para que você possa usar isso aí depois. Sempre que você jantar todo o seu prato e comer tudo direitinho, depois você vai poder usar o celular. Durante a nossa hora de refeição, você tem que se concentrar aqui. Ou então, quando você não quer que a pessoa veja televisão, olha, fulano, vai brincar lá fora, vai jogar um pouquinho de bola. A pessoa vai entender uma ação direcionada do que ela tem que fazer e não do que ela não tem que fazer. Se você não deseja alguma coisa, não afirme isso. Mesmo que na negativa, o seu cérebro não entende, porque dá um bug nele. Sabe? Ué, mas a pessoa toda hora fala que não quer ficar doente, que não quer ficar doente, que não quer ficar doente. Você tira o não, o tempo inteiro você está falando ficar doente, ficar doente, ficar doente. O cérebro entende que se você repete tanto ficar doente, é naquilo que você está pensando, é aquilo que importa, é aquilo que ele vai te dar. Então, é muito diferente de você dizer, eu quero ser uma pessoa saudável, eu vou cuidar de mim, eu vou ter uma alimentação saudável, eu quero ter sempre saúde. É completamente diferente, porque a nossa vida é estabelecida por códigos. As palavras são códigos e ela tem um poder muito forte na nossa vida. Então, fale sempre o que você quer, não o que você não quer. Porque o que você não quer não vai ser compreendido pelo seu cérebro. Nessa semana que a gente está falando de ressignificação, que a gente está falando de como mudar, na prática, com inteligência emocional, é exatamente isso. Tudo que a gente conversou hoje, ele pode ser ressignificado nesse diálogo interno que vive na sua cabeça, porque dentro da sua cabeça tem lá uma vozinha que está o tempo inteiro falando com você. Mas essa vozinha, essa pessoa que está aí dentro da sua cabeça, ela é sua amiga ou ela é sua inimiga? Ela fala mais coisas que são negativas ou mais coisas que são positivas? Você que tem que saber, eu não sei. Então, se ela fala muita coisa negativa para você, ou se você está acostumado a vida toda a não querer as coisas, qualquer que seja ela, passe a querer as coisas e esquecer o que você não quer. Se você não quer, você nem fala disso. Você não diz, eu não quero ser assaltada, eu não quero que esse avião caia, eu não quero ser gorda, eu não quero que a minha vida, que a minha casa possa ser assaltada. Isso você não quer, você não fala. Sabe? Diga que você quer uma vida segura, que você quer uma vida saudável, que você quer uma alimentação saudável, que você quer sempre proteção, que você quer sempre ser grato por tudo que você tem,
que você todos os dias vai se concentrar em aprender alguma coisa, nem que seja por 5, 10 minutinhos todos os dias, você vai tirar para aprender uma coisa na sua vida ou reforçar aquilo que você já sabe. Pode ser que eu não venha dizer nada de novo para você, mas que eu chame sua atenção para coisas que você já sabia e que ficam um pouco esquecidas na sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estabelece uma crença na sua vida, ela se perpetua. Se ela é positiva ou negativa, ela vai se perpetuar. Então você precisa evoluir ressignificando essas crenças que talvez possam estar comprometendo o seu crescimento, o seu sucesso, o seu aprendizado, sua evolução, seu equilíbrio, ressignificando tudo isso, pensando no poder que a sua palavra tem, no poder que o seu pensamento tem, no poder que você tem de estabelecer novas circunstâncias de boas metas para você realizar os seus objetivos, acreditando que eles podem se realizar. Por quê? Porque tudo aquilo que você foca aumenta. Então, se você foca no problema, ele vai aumentar. Se você foca no medo, ele vai aumentar. Se você foca na doença, você provavelmente sempre vai estar doente. Então, não foque em coisas que não vão fazer nada de bom para a sua vida, não vai te trazer benefício nenhum. Foque nas coisas que são produtivas, que são boas para você. Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero que, se você não viu dos dias anteriores, você confira lá no canal do YouTube. É só você clicar no link que está na minha bio ou nas postagens que eu faço. Você clica, vai lá no botão de se inscrever, se inscreve, ativa o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo você vai receber uma informação para você poder assistir. E se você fizer algum comentário, compartilhar, der um like, você me ajuda que esse conteúdo chegue para outras pessoas. Então eu conto também com a sua ajuda para que a gente possa divulgar para mais pessoas o conteúdo que possa ter servido de alguma coisa boa na sua vida. Eu espero você aqui amanhã às 15 horas para nós termos a 5ª parte da nossa semana de ressignificação e desejo sinceramente que você consiga subir a escada que te leva para um outro nível que a gente falou, ressignifique todas as coisas que nós vimos lá na segunda-feira e que você possa aproveitar esse pensamento de hoje para ressignificar crenças na sua vida e torne seus objetivos realizáveis. E esqueça tudo que você não quer, porque isso é negativo, sabe? Isso não vai trazer benefício nenhum. Se você não quer, não use o não, porque o não é ignorado pelo seu cérebro. Ele só considera a maior sentença que você está pronunciando diariamente na sua vida, tá? Então lembre que a crença que você estabelece, ela se perpetua. Então o ideal é que sejam boas crenças, com boa autoestima e que tudo aquilo que você coloca foco é o que cresce na sua vida. Então vamos colocar foco no que possa fazermos evoluir e crescer tanto na nossa vida pessoal quanto na profissional. Esse é o meu objetivo de vida, esse é o que a gente falou de propósito. E eu espero você aqui amanhã para a gente continuar nossa conversa. Beijo grande para você e até amanhã.